Candidato, a gente já tem pesquisas para saírem mais adiante, debates. O senhor percebe que nos últimos dias mudança do voto eleitor em relação ao senhor? O senhor tem percebido termômetro em rede social? Como é que o senhor tem visto esses últimos dias, depois de várias entrevistas que o senhor tem dado? Na minha mente, eu vou ganhar as eleições brasileiras. A minha dúvida agora é se será no primeiro turno ou no segundo. E eu sei que vocês vão dizer assim, como assim, cara pálida? E eu compreendo. Mas sabe o que é? É que eu conheço o Brasil com muita intimidade. Hoje o que está acontecendo? Nós estamos aí com duas figuras muito exuberantes, muito barulhentas. Ora, francamente, o Lula é candidato em todas as eleições que aconteceram no Brasil, desde 89 até aqui. Foi preso, sabe? É muito calorosa a percepção do povo em relação ao Lula. Todo mundo conhece, todo mundo tem opinião, ou para adorar ou para odiar. O Bolsonaro todo dia está falando uma grande bobagem na televisão, também é uma figura muito calorosa e tal. E aí é natural que as pessoas, antes de optar pela candidatura, elas refletem quem elas conhecem melhor. Não é que não me conheçam de ouvir falar, mas conhecem melhor, com intensidade. E nós todos estamos dizendo, é Lula ou Bolsonaro, é Lula ou Bolsonaro, vocês estão dizendo. Eu estou dizendo, olha, espera um pouquinho. Essa polarização é o presente contra o passado. E o Brasil não aguenta mais isso. Por quê? Porque o Bolsonaro não desceu de Marte. O Bolsonaro é um produto de um protesto magoado, respeitável, que o nosso povo fez para responder à mais grave crise econômica e à generalização da percepção de corrupção do governo do PT. Essa é a explicação humilde que eu tenho para por que nós elegemos numa proporção tão grande, São Paulo, 70%, o Bolsonaro. Será que a solução para as frustrações graves que o Bolsonaro produziu na economia e também na corrupção é voltar ao que lhe causa? Creio que não. Entre os indecisos e aqueles brasileiros que estão votando no Lula porque querem se ver livre do Bolsonaro, ou aqueles que estão votando no Bolsonaro porque não querem de volta o PT, está a maioria do povo brasileiro. Eu vou tentar organizar esse movimento esperançoso para que a gente livre o Brasil dessa bola de chumbo do passado e caminhe para um projeto de futuro esperançoso e prático para o Brasil. Hoje, 25 de agosto, Ciro Gomes foi entrevistado na Jovem Pan. Não posso colocar imagens aqui, mas uma das primeiras perguntas mostra como aqueles jornalistas vivem uma bolha e desconhecem o próprio país. E, candidato, o senhor citou a fome e recentemente em Sabatina, outra emissora, o senhor falou que são mais de 30 milhões de brasileiros nessa condição, passando fome, inclusive cerca de 120 sem fazer 3 refeições por dia. O senhor tem como comprovar de alguma forma esses dados? Alguns outros candidatos rebatem? A fome se mostrou em todo o país, como nunca. Impossível desviar o olhar. O que é tão evidente, com rostos, nomes, está comprovado pela pesquisa que faz uma constatação assustadora. Hoje, mais da metade da população do país está em insegurança alimentar. Um nome técnico para explicar que de cada 10 famílias, 6 enfrentam dificuldades para comer. São mais de 125 milhões de brasileiros que não têm comida garantida todo dia, nem em quantidade, nem em qualidade. Entre eles, 33 milhões vivem uma realidade ainda mais cruel. Passam fome. O problema é mais grave no norte e no nordeste, e na zona rural. Josiane vive no Maranhão, com os filhos e os netos. Tem vezes que a gente janta, mas não almoça, entende? Que é a falta de dinheiro. Uma das filhas de Josiane estava grávida de 4 meses. Só fiz merendar um pouquinho, 9 horas. É salsicha. Comeu uma salsicha? Os números do levantamento são da Rede Pensan, que reúne pesquisadores de universidades e instituições de todo o país. Uma referência no monitoramento da fome no Brasil e reconhecida pelas Nações Unidas. Desde a última pesquisa, em 2020, aumentou em 14 milhões o número de brasileiros que enfrentam esse flagelo. E é mais grave nos lares chefiados por mulheres. A fome ameaça também o futuro. Dobrou o número de famílias com crianças menores de 10 anos que não têm o que comer. Queria, assim, dar uma coisa melhor, né? Dar um legume, uma carnezinha para eles, entendeu? Mas não tem. Renato Maluf, que coordena a rede de pesquisadores, diz que a situação começou a se agravar ainda em 2015, com a piora da economia. Ele lembra que em 2018,
O Brasil voltou ao mapa da fome de onde tinha saído 5 anos antes. A pandemia agrava um processo que já estava em curso desde 2015, 2016. Crise econômica, crise política, desemprego, precarização do trabalho, perda de rendimento, ataques a direitos sociais e desmonte de programas. A pesquisa lembra que o CONSEA, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que permitia a participação da sociedade na elaboração de políticas públicas contra a fome, foi extinto no primeiro dia do atual governo. Não precisaria nem de uma extensa matéria jornalística para constatar o óbvio. Basta andar pelas ruas das grandes cidades e olhar a miséria aumentando. A outra dimensão, que é a que mais nos comove, eu sei que é a que mais lhe apaixona e a mim também, é a questão do rebatimento da miséria, da pobreza, da desigualdade, da violência, das doenças sobre a nossa população infanto-juvenil. Os jovens e crianças brasileiros... Nós ainda temos 1,5 milhão de crianças que trabalham. 1,5 milhão de crianças trabalhando em condição hostil, no ambiente em que a economia há 11 anos cresce praticamente tendente a zero. Nascem 27 milhões de crianças nesse mesmo período, de 11 anos. Se a distribuição do bolo já fosse razoável e nunca foi, 6 brasileiros acumulam a renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres de classe média, ainda assim a renda per capita do Brasil estaria em declínio. E eu trago todo um conjunto de propostas aos quais se somará esse compromisso que eu assumo com a Brinc, de presidente amigo da criança, mas o carro-chefe disso é um programa de renda mínima que eu estou dando o nome de Eduardo Suplicy, em homenagem ao grande combatente dessa causa a vida inteira, que vai garantir, contando o per capita de crianças, é um critério absolutamente novo, porque o conceito será de família, e a ideia é que nenhum domicílio brasileiro tenha de renda, pelo menos, domiciliar R$1.000. A linha de corte é de R$417 ou menos por cabeça por ano, e eu vou consolidar, para dizer de onde vem o dinheiro, todas as transferências, seguro-desemprego, BPC, o programa de transferência que agora se chama Auxílio Brasil, Vale Gás, essas coisas todas, e vou trazer um tributo novo, muito moderado, de 0,5% apenas, sobre grandes fortunas superiores a 20 milhões na pessoa física. Isso significa algo ao redor de 70 bilhões de reais, que fecha o orçamento de maneira que é possível garantir, com o critério de apurar por criança. Tome um exemplo. Um cidadão que está no seguro-desemprego ganha um salário mínimo por 3 meses. Se ele tiver em casa 2 crianças ou 3 crianças, um salário dividido por 4 dará a renda per capita inferior a 417. Então nós complementaremos de maneira que R$1.000 seja a renda média dessa família, o que pretende erradicar a fome, que hoje atinge 33 milhões de pessoas. Sob o ponto de vista do corte da criança, apenas 1 de cada 4 crianças no Brasil fazem as 3 refeições. São dados absolutamente impactantes que estão balizando todo o meu projeto. E a chave disso é, para construir o futuro do Brasil, uma revolução na educação. O amigo sabe, porque coopera, nos ajuda há muitos anos. Nós, no Ceará, achamos um caminho. Nós achamos um caminho que, no passado, graças ao meu antecessor, Tasso Gereissati, a Pastoral da Criança, da Igreja Católica, a Sociedade Brasileira de Pediatria, os agentes comunitários de saúde, nós ganhamos o Prêmio Mundial nas Nações Unidas de combate à mortalidade infantil. Esse é o maior galardão que eu carrego na minha vida pública. Mas nós avançamos para dar ao Brasil hoje 79 das 100 melhores escolas do país. Nós estamos absolutamente confiantes de que achamos o caminho, e eu quero, já que isso está tudo manualizado, me comprometer com que o Brasil será uma das 10 melhores educações públicas do mundo em 15 anos. Claro que isso não é para um governo, mas eu lançarei as bases, as instituições, os financiamentos, porque, por exemplo, a minha cidade está chegando em 2024 a 100% de ensino em tempo integral, desde a pré-escola até o ensino médio. 100% dos alunos em tempo integral, 5 refeições, acompanhamento individualizado. Se uma criança é autista, lá tem um educador particular para cada criança autista. São as linhas de cooperação conceitual que a Brinc sempre tensionou na forma mais fecunda possível, e eu não quero cansá-lo, mas eu queria dar substância a esse compromisso. Alguns egoístas podem pensar que Ciro Gomes só fala da pobreza, mas não fala sobre empreendedorismo. Então, vou deixar o que ele disse hoje na Brinc. Um país que já teve 600 fábricas de brinquedo, não sei quantas sobrevivem 400. Hoje. 400, perdemos 200. Mas a perfuração do mercado brasileiro por brinquedos deve ser uma das mais graves,
fora 50% é do chinês e apenas 50% dos nacionais. E isso não é por incompetência, é porque o projeto de Brasil há muito tempo desertou da tarefa de criar um ambiente de negócios favorável a quem produz e a quem trabalha. Nós transformamos o Estado brasileiro num grande e perverso motor de transferência de renda de quem produz e trabalha para o rentismo, para a especulação financeira. E eu, lamentavelmente, sou o único candidato que está pondo o dedo nessa ferida e propondo um novo modelo econômico, para o qual eu vou também pedir a atenção do setor de brinquedos, porque nós trabalharemos os preços centrais da economia, câmbio, juro, né, custos de transferência, sistema tributário, de maneira a reformar tudo isso e transformar esse ambiente de negócios hostil que o Brasil hoje impõe aos nossos empreendedores num ambiente fértil, estimulante, não é capaz de reverter esse quadro. O Brasil é o país que mais destruiu indústrias na história do capitalismo mundial. É impressionante, o PIB industrial brasileiro de transformação era de 34% ali no final dos anos 80 e hoje está perigosamente se aproximando de 9%. Nós estamos aí em 11%, mas com a tendência já com o delay das estatísticas. E isso não é incapacidade do empreendedor brasileiro, ao contrário. O empreendedor brasileiro, para sobreviver em ambiente tão gravemente hostil, tem que ser saudado como verdadeiros heróis, mas eu venho em socorro desse pulso empreendedor e trago comigo uma experiência de ex-governador do Ceará, ex-ministro da Fazenda, que dei coerência prática a isso que eu estou tentando propor ao povo brasileiro. Projeto Nacional de Desenvolvimento. Cada palavra dessa quer dizer uma coisa importante, mas basicamente nós precisamos interromper a tragédia de ser o Brasil o país que mais fechou indústrias ao longo dos últimos 20 anos. Não é? E por que isso está acontecendo? Porque todas as variáveis do ambiente de negócios são hostis. E eu preciso consertar as condições de empreender do Brasil equivalentes à da China, ou pelo menos tendo os padrões chineses como referência para a nossa busca. Primeiro, a condição de financiamento. Na China, o juro é de 0 a 15 anos, se descontar da inflação. No Brasil, nós estamos aumentando para, de novo, praticar a maior taxa de juros do mundo. Eu tenho uma proposta para trazer a taxa de juros do Brasil para o padrão internacional. Segundo, assistência técnica à superação tecnológica. O que é que qualifica hoje, por exemplo, um brinquedo ou a eletroeletrônica? Tecnologia. O Brasil é um país que não investe em tecnologia. O meu projeto vai devolver ao Brasil a capacidade de superar o atraso tecnológico. E terceiro, escala. Quando você produz numa mega corporação chinesa em gigantesca quantidade, o preço final acaba sendo dramaticamente mais barato. Isso obriga que o Estado brasileiro tenha uma política industrial de comércio exterior que proteja a estrutura brasileira, sem perda de eficiência, para que o competidor brasileiro tenha a condição de competir em igualdade de condições.